Vamos continuar aí. Legal. Bom, então a gente viu a cláusula on. Na cláusula on, existe a possibilidade de a gente utilizar uma outra coisa, né? Que seriam aí os nossos no equijoins, ou não equivalência, né? Sempre quando a gente tem um equijoin, é o sinal de igualdade que a gente vai sempre utilizar entre uma tabela e outra para fazer a ligação, né? Quando a gente tem os no equijoins, justamente são os outros valores que a gente vai estar utilizando. Menor que, maior que, igual, diferente, correto? Então isso daí pode ser utilizado aonde? No próprio join, tá? Que é o que a gente comentou, se fazer o filtro lá, por exemplo, where manager ID igual a 146, que a gente viu no exemplo lá passado. Não são muito utilizados, porém deixam o código, pois deixam o código menos legível. Exemplo, nesse cara aqui, ó. A gente está fazendo um select na própria tabela employees, fazendo um join com a nossa tabela o quê? Jobs, correto? Tá aqui, ó. Só que acontece, né? O salary between esse cara aqui. Então, tabela employees e a tabela jobs, elas estão sendo o quê? Selecionadas, ok? Estamos fazendo a ligação de chaves entre o meu e-salary, que esteja entre o J, que é a minha tabela jobs, min, e J max. Em vez de eu fazer com que o meu salário seja igual a Jmin ou Jmax, estamos fazendo com que o meu salário esteja entre, tá, o mínimo salário e o máximo salário. Por quê? Se a gente for consultar a nossa tabela Jobs aqui, ó, a tabela Jobs é o quê? É uma tabela que tem salários mínimos e máximos para determinadas funções, correto? E a gente tem também o que? O salary da tabela employees, que é realmente o salário que o cara ganha, né? Então, se o cara é um IT Prog, por exemplo, né, a função dele é essa daí. O IT Prog ele pode ganhar de $4.500 a $6.500. Seria uma faixa aí, tá? Se a gente faz uma consulta desse jeito, ele não é uma consulta de igualdade, igual a gente estava vendo antes aí. Ele é uma consulta que está entre algum valor aqui, ó. O meu salário da tabela Employees está entre o mínimo e o máximo da tabela o quê? Jobs. Correto? Então, ele está fazendo essa ligação aí para a gente. Isso é um no equijoin. Como a gente não está utilizando o igual, certo? É o desigual, entre aspas, aí, né? Vamos rodar essa select para ver o resultado. Ó, o Olson, certo? Tem um salário de 2.100, que provavelmente esse salário de 2.100 está entre o mínimo e o máximo para esse job ID aqui. Vamos colocar qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo do salary aqui, né? Para ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar. Então, ó. Jmin e Jmax. Vírgula aqui não tem. Então, selecionando aqui. Ó, mais ou menos isso daqui. O Olson ganha $2.100. Esses 2.100 está entre 2.008 e 5.000? Está. Então ele pode ser o quê? Esse Stock Clerk aqui. O guia aqui, ó. Ele ganha o quê? $2.400.
está entre 2008 e 5.000? Está. Então ele pode ser o quê? Um Stock Clerk. Aqui, correto? Agora vamos ver outros salários aqui, ó. Roger, vamos pegar uma faixa maior. De 3 a 6 eu acho que é um cara legal. Esse cara ganha 3, né? Vamos ver aqui. Vamos dar um order by last name. Ó. Opa, tem um ponto e vírgula aqui a mais. Tá. Olha o Abel aqui no caso D. Vou ter que diminuir um pouco aqui só para vocês verem. Ó, o Abel no nosso caso aqui. O Abel, ele ganha quanto? O salário dele é de 11 mil dólares, correto? Bom, para um salário de 11 mil dólares, que está entre 6 mil e 12.008, que está entre 10 mil e 20.080, que está entre 8 mil e 15 mil, ele poderia ter essas representações, esses jobs aqui, ó. Ele poderia ser um Sales representativo, ele poderia ser um Sales Manager, ele poderia ser um Purchasing Manager. Todas esses jobs aqui para o Abel, eles poderiam ser o quê? Validados de acordo com a faixa de salário que o job tem. Correto? Então tá. O salário dele está entre o mínimo e o máximo desses jobs aí. É isso que a consulta ela tá retornando para a gente. Ok aí? Então, isso daqui é o que a gente tem de no equijoin. A gente não está trabalhando com igualdade direta, mas a gente está fazendo com que os campos sejam, nesse caso aqui, entre, né, um valor e outro. Tudo bem aí? Sim? Legal. Bom, a gente tem aqui então, né? Sendo joins internos, o natural join, o using e o on, que retornam resultado apenas de linhas iguais entre as tabelas que estão envolvidas. Quando a gente tem então o join, né? No caso o inner join, using e o on, todas elas são de igualdade, todos eles são de equijoins. Sendo joins externos, left, right, full join, servem para retornar resultado que não tem apenas linhas iguais, ou seja, linhas diferentes entre as tabelas também são possíveis. Eles retornam que é possível igualar, porém, se eu tenho nulo, por exemplo, em um lado da minha tabela, é possível fazer esse retorno também. Tá? Left outer join ou left join. Retorna todas as linhas que estão na esquerda do join, como se fosse a tabela principal, sem necessariamente ter uma linha correspondente ao lado oposto do join. Bom, se o left, que seria a minha tabela que está à esquerda do join, é a minha tabela principal, o lado oposto é a minha tabela direita, correto? A minha tabela left, que está à esquerda do join, ela é a tabela que tem que ter o dado, certo? A outra tabela pode ou não ter o determinado dado relacionado, tá? Para visualizar, coloque em uma única linha as tabelas ao lado do join. Bom, nesse caso aqui então vamos fazer assim. No caso aqui a gente está vendo o exemplo de left, esse cara aqui. Select first name, last name, department ID, department name from employees e left outer join ou left join, é a mesma coisa, departments de on department e.department ID igual a d.department ID. Bom, vamos colocar em uma única linha o nosso join. O nosso join está aqui, ó. Correto?
Quem é que está na esquerda do join? Que tabela? Employees, ó. Não está aqui à esquerda do join? Essa é a nossa tabela principal. Essa tabela tem que ter o dado. Quem está do lado oposto? Departments, não é? Ó, Departments está do lado oposto. Essa tabela pode ou não ter o dado relacionado. Se tiver o dado relacionado, beleza. Ele vai lá e faz a relação. Se não tiver, já era. Ele vai retornar como nulo. Correto? Tudo bem aí? Referente ao left outer join. Executando, então, ó, essa consulta. É sintaxe. É só sintaxe. Left outer join ou left join é a mesma coisa. Tá? Bom, first name, last name, department ID são da tabela employees, ó. E. Correto? Esse lado tem que ter o dado. Ó. Então, tudo que é first name, last name e department ID. Opa, department ID é da tabela E, né? Ah, tá. Justamente por quê? Porque o department ID é da tabela E mesmo. Bom, esses caras aqui, ó, tem o dado. Tá? Esse cara aqui tem o dado. Tá? Com exceção desse null aqui. Por quê? Porque na tabela employees está null mesmo o valor. Mas ele tem o dado aqui, ó. Agora, a tabela departments é a tabela oposta do meu left join. Ela está na direita. Ela pode ter o dado, no caso desses daqui, tá, ó, ou simplesmente não. Ó aqui o null aqui, ó. Se ela tem o dado, beleza, ele conseguiu relacionar. Mas se não tiver também, ele vai lá e vai mostrar. Tá? Ao contrário do inner join, se a gente alterar esse cara aqui, ó, para inner join ou join, o que acontece? Ele não vai me retornar essa linha aqui, ó, do branch. Correto? Então, ó, alteramos ali para inner e executamos. Ó, calei a linha do branch aqui do funcionário 107. Já era. O inner, ele tem o quê? Igualdade entre as duas. Agora o left, ele começa a ser um pouco mais flexível. Ok aí? Então, essa é a diferença entre o inner e o left. O inner join e o left join, tá? Left outer join. Pessoal, entendidos aí? Sim? Bom, se eu tenho o left, nós também temos o que? O right join. É o mesmo conceito que o left. Todas as linhas que estão na direita do join, né? Como se fosse a principal, sem necessariamente ter uma linha correspondente ao lado oposto. Se agora a minha tabela que está à direita é a tabela principal, a tabela oposta é a tabela secundária, que pode ou não ter dado, né? Bom, nesse caso aqui, ó, mais uma vez, nós temos a nossa tabela employees e a departments. Correto? Employees e departments. Olha o meu join aqui, ó. Colocando ele numa única linha, para ficar mais fácil a leitura. Né? O join está aqui, ó. Right join, direita do join. A minha tabela da direita é quem? A departments agora. Não é isso? Legal. E a minha tabela da esquerda é a minha employees. A departments é a tabela que tem que ter o dado. A employees pode ou não ter. Se tem o dado, ele relaciona. Se não tem, vai retornar nulo. Tudo bem aí? Legal. E.department ID igual a D.department ID. Rodando essa query aqui, ó. Então, departments é a minha tabela que tem o dado. Tá? Employees pode ou não ter. Ó, aqui, ó. Department tem o dado. Está sendo mostrado aqui, está sendo exibido. Correto? E a minha tabela employee?
pode ou não ter o dado. Olha o caso aqui, ó, nulos, nulos, nulos. Correto? A departments é a tabela que está na direita. É a tabela forte. É a tabela que tem que ter. Está aqui, ó, está mostrando. E a employees pode ou não ter os dados. Então, aqui no caso de não ter, traz nulo, retorna nulo. Beleza aí, pessoal? Left join, right join. Right join e left join é o mesmo conceito, tá? É só aplicar a tabela da esquerda e a tabela da direita. E existe um outro cara que se chama full outer join, tá? Retorna todas as linhas que estão na direita do join e na esquerda do join ao mesmo tempo. Independente se eles têm ou não relacionamento entre as tabelas, se tiver o relacionamento, ele vai lá e relaciona. Se não tiver, ele traz ou da esquerda ou da direita como nulo, se não tiver relacionamento. Tá? Full outer join é diferente de ter na mesma expressão SQL o left e right join. Por quê? O left e right join, você liga um left join com duas tabelas. E você liga um right join com duas tabelas. Só que na mesma expressão, se você fosse colocar então, você teria o quê? No mínimo 3 tabelas para se fazer dois joins. Aqui nesse caso, são 2 tabelas para um join só. Correto? O full outer join, tanto na tabela da esquerda quanto na tabela da direita, se tiver o dado, ele relaciona. Se não tiver, ele vai trazer. Nos dois. Tá? Esse do full outer join eu precisei usar esses dias também. Aqui, por exemplo, ó, full outer join ou full join, né? O que a gente tem aqui? Não importa agora mais tabela da esquerda ou da direita. Se tem o dado ou não, nos dois lados ele vai tentar relacionar. Não tendo relacionamento, ele vai trazer nulo. Tá? Employees, full outer join, departments. Então, ó, rodando essa consulta. Bom, ele conseguiu relacionar os primeiros aqui, ó. Opa, mas eu tenho Grant aqui, ó. A Kimberelf. Ó, ela tem o dado na tabela onde? Employees. Mas não tem aonde? Na Departments. Isso daqui é da Employees ainda, né? Mas não tem aonde? Na Departments. Correto? Oh, caramba. Aqui, ó. Tá nulo. Mas trouxe o dado. Agora, vamos mais para baixo, ó. Agora, na mesma consulta, nós temos o dado na Departments. Tá aqui, ó. Mas nós não temos aonde? Na Employees, ó. Isso é o full outer join, então. Mesmo sem relacionamento entre as tabelas, ele vai pegar e vai trazer pra gente. Tudo bem aí? Left join, right join, full join. Beleza, pessoal? Esses são os tipos de joins que a gente tem. Tá? O que mais? Ah, não, tem um outro cara, cross join ainda. Que é o último tipo de join que a gente vai ver. Bom, o cross join, ele faz o quê? Produto cartesiano. Lembram-se disso? Todas as linhas da primeira tabela multiplicam-se por todas as linhas da segunda tabela. Se tiver mais um cross join com outra tabela, todas as linhas da primeira e da segunda multiplicam pela da terceira. E assim sucessivamente. Bom, na prática, realmente ela tem pouca utilização, é difícil a gente utilizar isso daí, mas a gente consegue fazer o quê? Massa de dados de teste. Então, supondo que eu tenha lá 2 tabelas para se relacionar, ele vai fazer a multiplicação dessas 2 linhas, dessas 2 tabelas. Eu pego e seleciono somente os dados que eu quero, ou uma parte dele, e depois eu posso fazer o quê? Um select insert em outra tabela a partir desse resultado. Tá? Então, para teste, dá para a gente pegar e fazer. Irá retornar a quantidade de linhas de resultado da multiplicação do número de linhas das 2 tabelas. Pode-se fazer cross-join com qualquer tabela, com quaisquer tabela, porém a combinação dos dados não teria muito sentido. Então,
Eu posso pegar a tabela, por exemplo, de endereço e fazer cross-join com a tabela de, sei lá, pedidos, certo? Geralmente o pedido em si não tem o endereço da onde? Do fornecedor ou do cliente que está fazendo lá, né? Mas é possível fazer esse tipo de cruzamento de dados. Para se fazer cross-join, tá? Então aqui no Oracle a gente poderia estar utilizando dessa forma aqui, ó. Select first name, last name, department ID. Department name da tabela o quê? Employees. Cross join, department D. Se o cross join ele vai fazer a multiplicação de todas as linhas da primeira pela segunda, eu não preciso fazer o quê? Justamente o join, né? O on, por exemplo, da nossa cláusula do from aqui, ó. Simplesmente é cross join o nome da outra tabela. Fazendo isso daqui, ó, já era. Ele começa a multiplicar todos os dados aí. Tá? O Steve, por exemplo, trabalha onde? No departamento 90. Ah, mas o Steve também, ó, trabalha no administration. Ou seja, ele trabalha em todos os departamentos da empresa. Tá? E também, ó, tem mais, né? Eu não estou achando mais Steve. Fica mais fácil dar um order by depois aqui. Nesse caso aqui nós temos quantas linhas? Aqui, dados, Ctrl End. 2.889 linhas, ó, que ele gerou aí, multiplicando a primeira vezes a segunda. Todas as linhas da primeira tabela por todas as linhas da segunda. Tudo bem aí? Cross join? Legal. Cross join é só isso daí mesmo. Ou vocês podem fazer assim, ou vocês simplesmente podem colocar um vírgula e o nome da outra tabela. Ele já vai fazer o cross join também. Correto? Ó? Ou dessa forma, ou assim, ó. Vírgula, sem o cross join aqui, departments D. Tá? Isso, se você não está fazendo ligação de chave nenhuma, você já faz o cross join. Já era. Tem o mesmo resultado. 2.889 linhas. Ok? As duas sintaxes são válidas aí. Legal. Ainda em subconsulta, ainda em consultas, aliás, né? Existe a tal da subquery. O que é a subquery? A subquery já é uma parte um pouquinho mais avançada que a gente tem aí, né? Uma query, uma consulta, ela pode ser dividida em mais de uma parte. Então, as subqueries seriam o quê? Seriam partes da minha consulta maior, ou subpartes também, né? Geralmente, ela serve para quê? Para a gente, às vezes, resolver um problema que precisaríamos de duas ou mais consultas. Tá? Pode ser utilizada também para se ter o que? Resultado encontrado é uma base de condição para outra consulta. A ordem de execução da subquery depende de como ela é escrita. Então, eu tenho, na verdade, o que? Uma consulta dentro de outra consulta. Correto? Quem ele executa primeiro? Depende muito de como você escreve essa consulta. Existem basicamente dois tipos. Para subqueries mais simples, são executadas da mais internas, para depois ser executadas mais externas. Então, a subquery mais simples, ela vai executar primeiro a query de dentro, para depois desse resultado executar de fora. Esse tipo de subquery também é conhecida como não correlacionada. Por quê? Porque a minha query de dentro, geralmente eu consigo executar ela independente da mais externa. A mais interna eu consigo selecionar e executar. A mais externa, ela depende da mais interna. Então, isso é o que a gente chama de não correlacionado. Tá? Há também subqueries que dependem tanto da query externa quanto da query interna. Às vezes, então, dependendo de como eu escrevo uma subquery, o que acontece? A consulta mais interna depende da externa.
tá? Essa é uma consulta que é mais difícil de a gente conseguir escrever, tá? Por quê? Porque exige a gente pensar um pouco mais de como é o comportamento da query. Esse tipo de consulta é chamado de correlacionado, ou seja, você não consegue executar ela independente. Nenhuma fica sendo independente, uma fica sendo dependente da outra totalmente. Não é necessário utilizar order by em queries mais internas, tá? Então, para order by, o Oracle, acho que, se não me engano, até reclama, ó, você está utilizando order by na minha consulta mais interna. Ele não vai deixar. A gente pode fazer um teste, eu não lembro se realmente não deixa. As subconsultas devem estar entre parênteses. Sempre que eu tiver uma consulta dentro de outra consulta, eu tenho que separar entre parênteses essas consultas aí. Tome cuidado com subconsultas que tornam várias linhas que retornam várias linhas, utilizando os operadores de suporte somente uma linha única. A gente vai ver. O igual, por exemplo, é um operador que só tem suporte a um retorno de uma única linha. Correto? Ele tem que ser igual a tal dado, tal informação. Agora, o operador in, o in ele não tem lá aquela lista que a gente pode colocar. O in dá suporte a mais de uma linha. Tá? A gente vai ver a diferença disso daí. Exemplo de um problema que exigiria duas consultas. Quais funcionários que ganham igual ou mais que o funcionário Bruce do departamento 60? Quais funcionários que ganham igual ou mais que o funcionário Bruce do departamento 60? Quais as consultas que a gente precisaria fazer aqui, fazendo no modo tradicional? Eu precisaria achar o que primeiro? Primeiro, o valor do salário do Bruce. Esse cara aí já é uma query que a gente teria que executar. Select salary from employees where employee, igual a Bruce lá. Last name igual. Oi? Eu poderia usar isso dentro da cláusula do where. Sim. E aí seria esse where. Exatamente. Depois que eu achei o salário do Bruce, eu acharia o quê? Quais os funcionários que ganham mais ou igual ao que o Bruce ganha. Isso, então, seria a minha query mais externa, a minha segunda consulta, tá? Então, aqui, ó, primeiro caso, né, se não me engano, tá aqui, ó. Select first name e salary. Department ID from employees where first name igual a Bruce. Legal. Eu vou achar o que aqui, ó? O salário que o Bruce ganha, correto? Supondo que o salário dele seja, sei lá, 5 mil, 6 mil dólares. 6 mil dólares. O que a gente vai colocar? Ó, a segunda consulta. Select first name, salary, department ID, from employees, where salary seja o quê? Maior ou igual a 6 mil. E o departamento tem que ser igual a 60. Então, rodando essa primeira consulta aqui, ó. O que ele está fazendo, né, na verdade? Ele está substituindo esses valores. Ó, primeira consulta, eu preciso achar o salário do Bruce. Legal. O Bruce ganha 6 mil dólares. Está aqui, ó. Ok? Achamos o salário dele. A segunda consulta, agora, quais são os funcionários que ganham mais ou igual, maior ou igual a Bruce do departamento 60? Então, ó, o valor de 6 mil, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando ele aqui, ó. Eu achei esse valor na primeira query e eu digitei aqui, ó, na minha segunda query. Correto? Isso é o modo tradicional, que a gente vai pegar e vai resolver o problema. Os funcionários que ganham mais ou igual a Bruce do departamento 60 são esses dois. O próprio Bruce e o Alexander. Se for ver bem, só o Alexander, né, na verdade, teria que estar aqui. Porque o Bruce é a minha referência. Correto? Se fosse para excluir o Bruce, o problema é o seguinte, se tivesse um outro funcionário que ganhasse 6 mil, aí eu estaria excluindo esse cara, né? Então, essa consulta aqui, tudo bem, a gente está resolvendo de 2 passos, mas ainda a gente teria que colocar um diferente do próprio Bruce. Exatamente, o diferente aí do próprio Bruce. Resolveríamos esse problema. Agora, quando a gente tem a subquery,
A gente pode então pegar e fazer aqui a junção dessas duas consultas. Bom, primeiro, né? A minha subquery, ela pode fazer o quê? Resultar em uma única linha. Então, isso daqui seria a nossa subquery aqui, ó. A primeira query a ser executada é a query mais interna, ou seja, essa daqui, ó. Tá? Select salary from employees where first name igual a Bruce. Esse cara aqui retorna quantos valores para mim? Uma única linha e uma única coluna. Seria o 6.000. Legal. O SQL resolve esse cara aqui primeiro. Posteriormente, o que ele vai fazer? Usar esses 6.000 que ele encontrou. 6.000 lá, né? E vai fazer o quê? Select first name, set department ID from employees, where department ID igual a 60, and salary, o resultado que ele achou aqui. Seria o caso 6.000. Eu tenho parênteses separando aqui, ó. Tenho aqui, tem no final, tá? O vermelho cortou, mas tem aqui um parênteses o quê? Limitando a minha subconsulta, tá? Rodando então as duas, ele traria o resultado para mim de quem ganha mais ou igual ao próprio Bruce. Ó, o Alexander e o próprio Bruce, né, no caso. Tudo bem aí? Isso a gente consegue fazer o quê? Em uma única query resolver questões desse tipo. Ela tem a característica, essa daqui, tem a característica de ser o quê? Uma não correlacionada. Por quê? Se eu pegar e selecionar somente a consulta mais interna aqui, ó, eu consigo pegar e executar ela. Ele me traz o resultado. Isso é o não correlacionado. O correlacionado, eu não teria como executar somente a mais interna. Por quê? Porque ela depende de resultado da mais externa. Essa consulta é mais difícil de se fazer. A gente vai ter alguns exemplos aí. Raramente vamos dizer assim, eu consigo achar um jeito de usar ela. Por quê? Porque é um pouco difícil de você pensar. Você precisa ter situações mais específicas para você utilizar subconsultas correlacionadas. Tá? Mas a query ela é capaz de resolver. Isso é que é legal. Tá? Bom, aqui, antes de a gente partir, né, para as não correlacionadas, para as correlacionadas, é necessário a gente entender o quê? Essa parte de subquery de uma linha, que é o que a gente acabou de falar, né? Subqueries podem retornar uma única linha, várias linhas ou várias colunas. Sempre o resultado de uma query é uma tabela. Sendo uma tabela, eu consigo fazer o quê? Fazer com que aquele resultado seja utilizado pela própria query, que trabalha com tabelas. Quando a subquery retorna uma única linha, podemos utilizar os operadores igual, menor, maior, diferente, correto? Menor ou igual a, maior ou igual a. Sempre o resultado é como se eu tivesse o quê? Utilizando uma variável lá. O 6.000, por exemplo, não foi resultado daquela select que a gente fez. Se eu digitasse aquilo lá, 7.000, 6.000, seria a mesma coisa, teoricamente, para a query lá. Então, isso é o resultado de uma única linha. Tendo uma única linha, eu consigo utilizar esses operadores aqui. Quando a subquery retorna várias linhas, temos que utilizar outros operadores, que seria o in, o all e o n. Tá? O in, vocês já viram. O all e o n, ainda não. Por quê? Porque são operadores de mais de uma linha de retorno da subquery. A gente vai ver. As subqueries mais internas podem também utilizar funções min, max, avg. Com isso, a subquery retornará uma única linha. Subqueries são recursos poderosos no comando select que basicamente podemos retornar qualquer informação do banco de dados. Se a gente está utilizando subquery, pessoal, a gente pode pegar qualquer informação do banco de dados e montar na sua query. Você não fica preso somente aos relacionamentos. Em muitos casos, a gente consegue substituir a subquery por joins. Sempre que possível, utilize esse recurso. A subquery sempre ela vai consumir mais processamento do banco do que o join. É mais custoso ela rodar
subquery do que join. Correto? Basicamente, é possível utilizar subquery em qualquer cláusula select. A gente consegue fazer select dentro da select, select dentro do from, select dentro do where. Tá? No caso de subconsultas que não retornam registro, nenhum valor será retornado para toda a sua select. Supondo que a sua subselect, a select mais interna, retorne null. O resultado da sua select mais externa vai ser null também. Tá? Então é necessário tomar um pouco de cuidado em cima disso. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Select first name, job ID, salary. Opa, vamos esticar aqui, ó. Department ID. From employees. Where job ID igual a essa select aqui. End salary maior que esse select aqui, ó. Correto? Legal. Primeiro, ele vai tentar executar as mais internas. Esse cara aqui, ó. Essa select me retorna um resultado. FI account. Então, o que ele está fazendo? Where job ID igual a FI account, que é esse resultado que ele acabou de obter aqui, ó. End salary maior que, qual é o valor dessa subquery aqui, ó? 8.200. Correto? Então, FI account vai ser substituído pela essa subquery e 8.200 vai ser substituído pela essa subquery quando eu rodar a minha query maior aqui, ó. A minha query total. O resultado é esse daqui, ó. Daniel, FI account, salary de 9.000, departamento de 100. Entenderam o conceito da subquery? Sim, é uma select dentro da outra select. Mais nada que isso. Tá? Aqui a gente está aplicando nas nossas condições where. Mas é possível utilizar a subquery na select e no from também. Dá para se fazer. Tá? Basicamente, se não me engano, eu não consigo utilizar ele no having, se não me engano, do group by. Subselect ela é bem flexível, ela consegue ser utilizada em outros lugares. Aqui, ó, nesse nosso caso aqui, o que a gente tem? Um job ID igual a essa subquery aqui, né? Tá faltando um pedaço dela aqui, ó. Isso vai me retornar um único registro, correto? Um único campo, né? Aqui também, ó, o meu salário tem que ser menor ou igual a toda essa subquery aqui, ó. Então, se eu tenho retorno de uma única linha, uma única coluna para a minha subquery, a gente consegue estar utilizando o quê? Esses operadores aqui, ó, o menor igual e o igual. Tudo bem? Exemplo 3 aqui, ó. É possível estar utilizando o min, o max, o AVG dentro da subquery. Se eu já utilizo o min, o max, o AVG, basicamente eu tenho uma única linha e coluna de retorno. Obviamente, né, o group by não poderia estar aqui, senão poderia me retornar mais coisas. Mas esse cara aqui me retorna o quê? Uma única linha. Retornou uma única linha, é possível estar utilizando o operador igual. Tá? Então ele está pegando o mínimo salário dos empregados. Então ele está pegando o quê? Qual é o valor mínimo? E está achando quem? Quem ganha o mínimo aqui, ó, depois? O first name, job ID, departamento, ó. Tá? Rodando esse cara, quais são os funcionários que ganham menos dentro da empresa? Ah, esse ST Clerk aqui, ó, esse TJ. O TJ é um dos caras que ganham menos na empresa. Tudo bem aí, pessoal? Beleza? Deixa eu só ver para terminar esse cara aqui, ó. Bom, isso daqui é o exemplo que a gente já viu. Dá para se utilizar, eu acho que só não consigo utilizar no group by, tá, subquery. Até no having, ó, a gente consegue utilizar subquery, tá? Estamos comparando aqui a média de salário, certo? Que ela tem que ser igual
ao mínimo da média de salários agrupados pelo Job ID aqui, ó. Tá? Então, é muito flexível, mas é muito flexível a subquery. Consigo fazer a comparação, inclusive, aonde? No Heaven, tá? Esse cara aqui já nos tornaria o quê? Retornaria um erro. Por quê? Vocês concordam que nessa minha subquery aqui, ó, na menor, né? Deixa eu ver aqui. Ctrl R. Ixi. Caramba. Nessa menor aqui, eu não sei como que faz para listrar só. Só essa subquery aqui, né? Select, from, tal. Se eu tenho um group by, ela não pode me retornar mais de um registro? Sim. Se ele me retorna mais de um registro, eu não posso justamente utilizar esse cara aqui, ó, o igual. Se eu tenho o igual, então, para ser utilizado, ele obrigatoriamente tem que me retornar um único registro. Então, essa select aqui, ó, é um exemplo de erro. Tá, ó. Só rodando ela para a gente constatar. Se eu der um select min de salary aqui, ó, e rodar somente a interna, ele me retorna mais de um registro, ó. 1, 2, 3, beleza. A gente está comparando igual com todos esses registros aqui. Então, na hora de executar ele, vai dar erro. Last name, identified, opa, last name, né? Na verdade aqui. Mas não é isso que vai fazer a nossa subquery rodar, tá? Aqui, ó. Single row subquery returns more than one row. Tá? Então aqui ele está reclamando, ó. Esse cara aqui não pode ser utilizado. O que a gente teria que utilizar? Um tal de in. Esse in aqui, ó, faz com que seja o quê? Comparado uma lista de valores. Agora a minha subquery, beleza, vai ter compatibilidade com a minha query. Dessa forma ele consegue retornar a minha lista. Beleza? E finalmente, para pelo menos essa apostila, a gente tem um retorno de nulo aqui na minha subquery. Esse que é o exemplo que a gente falou. Se a minha subquery retorna nulo, a minha query vai me retornar nulo. Ó, executando somente a subquery, não existe, tá? First name igual a Santiago ali, ó. Retornou nulo, ó, retornou nada. Correto? Se eu tenho uma igualdade ali no meu nulo, ó, ele não a minha query maior não consegue retornar nada também. Tá? A gente não compara o nulo com o is not null ou is null. Beleza, vamos tentar fazer aqui então com is. Ó. Já que é isso, né? O problema de comparação com nulo. Roda. Ele não deixa, tá? Em subquery não dá para se fazer utilização do is. Então o nulo realmente você tem que tomar cuidado. Ou trata antes com o NVL ou NVL2 para você poder ter retorno do seu dado. Tudo bem aí, pessoal? Beleza, vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente retorna nessa outra apostila aqui, ó. Subqueries com várias linhas, que já está lá na intranet para vocês verem também. Legal aí?